Olá, telespectadores ouvintes da nossa Rede Alesp. Vou fazer uma pergunta a você. Já parou para se perguntar, né? Quantos dados fornecemos aí diariamente, dados pessoais, né? Enfim. É aquela compra na farmácia, né? Que deixamos aí o nosso CPF, é a compra do aplicativo, né? De compras que inserimos aí os dados dos nossos cartões, né? De crédito, bancários, bom, enfim, o endereço também, né? Os termos de uso que autorizamos, né, quando fazemos aí algum cadastro, até mesmo, né, quando a gente está dormindo, olha aí, ó, o celular, veja só, coleta diversos dados. A todo momento, né, nós estamos aí fornecendo os dados, né, nossos dados. Mas será que estamos seguros, hein? Será, com todas essas informações? É isso que eu vou conversar agora com a doutora Maria Fernanda Lira. Ela é consultora, é advogada. Ela já vai aparecer aí no seu vídeo. A gente vai... Tudo bem, doutora? A gente vai conversar sobre... né? Aliás, tem esclarecimentos, né, doutora? Sobre essa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem com a senhora? Bom, eu chamar de Tudo senhora ótimo. até... né, super jovem, eu fico até... Posso te chamar de você? Pode, deve. Agradeço. Devo. Não tão jovem assim, obrigado. não por isso. Mas é pela... Super a gente jovem, não precisa de formalidade aqui. Pois é, Tudo não, mas bem, você também Sérgio? tem o respeito, além disso, é uma advogada, é uma doutora, né? Tudo bem, graças a Deus, doutora. Comigo, Que bom. tranquilo, graças a Deus, estou bem, né? Renovado, vida nova, que segue. Eu estou brincando assim, né? A gente conversou há pouco antes de começar o programa, mas é vida nova, né? Graças a Deus, estou bem. Essa questão toda, né? Isso, e, aliás, uma coisa que pode não nos deixar bem, né, doutora? É exatamente o que a gente está falando agora, né, sobre essa questão de dados. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, então, para a gente, né, como é que é essa lei de proteção de dados, né, o que ela garante, né, às pessoas, ao consumidor, né? Inclusive vamos falar da questão também de empresas, né? Tudo isso, né? Eu queria que a senhora fizesse um apanhado, explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, doutora. Então, Sérgio, primeiro, antes de mais nada, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui falando com você e com seus telespectadores. Você mesmo, né, na introdução, você mesmo falou quantas vezes a gente distribui os dados por dia, né? Praticamente toda vez que a gente vai a uma farmácia, a gente deixa o CPF. Aqui no Rio de Janeiro é automático. Em São Paulo existe uma lei que é do final do ano passado proibindo a coleta de CPF em farmácia, mas praticamente todas as negociações que a gente faz, seja comprar um remédio de dor de cabeça, comprar uma passagem aérea, enfim, abrir uma conta no banco, a gente fornece os nossos dados, a gente distribui os nossos dados o tempo inteiro. Né? E aí eu faço uma outra pergunta, a sua pergunta inicial. Você já se perguntou por que o Facebook fechou o trimestre desse ano com uma receita de 26 bilhões de dólares, se ele presta um serviço gratuito? Né? Como é que ele consegue lucrar ao ponto de ser uma das maiores empresas do mundo? E aí a explicação é uma. O Facebook ele é um dos maiores detentores de dados pessoais no mundo. São quase 3 bilhões de usuários ativos hoje em dia. Ele tem em sua posse o principal ativo de uma empresa na era da informação, que é o dado pessoal. E é muito comum hoje a gente falar que os dados são o novo petróleo. E por quê? Por que os dados podem ser considerados ativos hoje em dia em uma empresa? As informações sobre uma pessoa, elas podem ser processadas, né, para serem transformadas em conhecimento. E aí esse conhecimento gera valor para uma empresa. Porque a partir desse conhecimento é possível identificar aspectos pessoais sobre uma pessoa. E aí você consegue saber, através disso, o que ela gosta, o que ela consome, qual é a opinião política dela, né? E aí você consegue fazer uma publicidade direcionada, uma publicidade que a gente chama de publicidade personalizada, né? De acordo com o comportamento, uma publicidade comportamental. E aí essa publicidade ela pode melhorar a experiência dessa pessoa, desse cliente. E hoje em dia, o que as empresas querem? Vender experiência. Né? Por exemplo, quem é que não gosta de abrir a Netflix e ter lá uma lista de filmes que
que já está lá pronta para você, que você pode gostar, né? Abrir o Spotify, por exemplo, um aplicativo, ter a lista de músicas prontas de acordo com o que você costuma ouvir. Isso, na verdade, nos poupa tempo, e tempo também é um dos recursos mais limitados que temos hoje. E aí, no final dessa cadeia, quanto melhor for a experiência, acaba gerando uma fidelização. E isso tudo é o que uma empresa quer também. Fidelização, né? Você também mencionou quantas vezes você faz uma compra na internet, por exemplo, que tem aquela caixinha ali, aceito, que a gente nem abre, né? E com isso a gente vai, verdade. vão coletando os dados. Olha. Pois ninguém abre isso. E vou te dizer uma coisa, viu, doutora? Eu que sou meio avesso a isso também. Eu sou da época antiga, né? Eu não sou muito dessa tecnologia tanto, não. O que eu sei fazer no telefone, no celular, falar, né, claro. Mano, mas não sei nada, mexer em nada, não sei, esquece. Entendeu? E mesmo assim, eu acabo tomando esse tipo de atitude, de apertar o botão, de aceitar as coisas, porque eu nem, né? Outro dia foi que meu filho, pai, para com isso, você não pode estar aceitando tudo. E eu quebrei a cara uma vez aqui. Eu fui aceitar uma coisa que eu estava apertando sem querer, acho que foi até sem querer. O que aconteceu? Veio uma compra Paraná com meus dados, já estavam todos os meus dados ali, doutora, e feita a compra sem eu ter feito o pedido, sem eu entrar com um cartão de crédito, sem nada, só através dos dados. Eu falei para o meu filho, mas eu não apertei. Mas pai, não pode, aí você aperta. Consegui, né, cancelar, né, porque meu filho foi lá e fez todo o procedimento. Mas assim, ainda mais a gente que é leigo, né, essa molecada não, essa garotada não. Né? A Amanda, por exemplo, detona um celular, detona internet e tudo, mas eu, no caso, né, que eles são jovens, então eles estão mais ligados nisso, né? Meu filho é ligadíssimo nisso, né? Principalmente nessa questão de dados também, de passar CPF, de endereço, tudo. Eu já nem, né? E às vezes você clica sem querer. Eu falei, mas eu não cliquei por querer, mas não interessa, entendeu? A partir do momento que você clicou, aceitou, você pode estar correndo um risco enorme, ele me falou isso. Eu falei, aí que eu fui entendendo mais um pouco, isso há um tempo atrás. Hoje eu já tomo mais cuidado, né? Sim, mas, Sérgio, eu quero que você pergunte quando chegar em casa para o seu filho se ele lê um termo de uso de um site ou uma política de privacidade. Por mais que ele entenda, ninguém lê. Ninguém lê. E isso estava gerando muito abuso por parte das empresas. Essa coisa enorme, doutora? Por que eles fazem, que parece uma bíblia, né? Esses termos. Sim, é um contrato, na verdade. As letras pequenininhas, né? Aquela coisa fininha, você fica ali e você não tem paciência realmente para ler. Não tem, mas isso exatamente. É de propósito já? Exatamente. É de propósito, será? Vai lá. Então, é difícil a gente generalizar e dizer que é de propósito, né? Mas isso é uma questão também um pouco cultural. E a LGPD veio para mudar isso, porque ele exige que essas informações sejam feitas de uma forma transparente, clara, acessível. E, inclusive... mais simples também, né, doutor? Exatamente, exatamente. Porque uma coisa... Eu já tentei ler, eu comecei uma vez a ler, você perde a paciência. Né? Porque é tanta coisa, e eles usam termos assim técnicos, doutora, que você fica boiando de qualquer maneira. Então você pega, eu não vou ler isso, né? E acaba aceitando, clicando ali e aceitando sem saber até o final realmente do que se trata, né? Não, e eu entendo, Sérgio, porque eu também não leio. Eu também sou uma que não leio. Né? Pois é muito difícil isso, né? Mas a lei, como eu falei, ela veio modificar essa praxe, né? Porque estavam acontecendo muitos abusos, né? Mas, por outro lado, também, ela não veio para inviabilizar o negócio, ela não veio para proibir uma coleta de dados, né? Ela não veio para tornar tudo sigiloso e inacessível, ela também... Ela serve para garantir um controle sobre essas informações. Né? A gente costuma dizer que ela vem empoderar o titular de dados. Então, Sérgio, considere-se empoderado pela LGPD. Porque um dos fundamentos da proteção de dados, que está lá no artigo 2º da lei, é a autodeterminação informativa. Né? Essa expressão até recentemente foi mal interpretada por um vereador aqui no Rio,
gerou bastante polêmica e tal, mas a autodeterminação informativa, ela garante ao titular de dados um controle sobre os seus dados. E como é que isso acontece, né? Como é que a lei pode, então, beneficiar ambas as partes? Dar um basta nos abusos das empresas, né, e empoderar o titular de dados ao mesmo tempo. Ela fala assim, ela fala para o titular, olha, você precisa ter consciência da importância dos dados, né? Você precisa cuidar deles para que não haja abusos. Você tem direito de saber o que é feito com seus dados, para quê, por quê, com quem ele é compartilhado, quanto tempo essa empresa pode permanecer com os seus dados, quais os mecanismos de segurança que essa empresa utiliza para garantir que seus dados estão seguros, né? Você pode ter acesso sobre o que uma empresa sabe de você. Enfim, ela traz diversos princípios, né, que devem ser observados e também traz N direitos para os titulares, né? E o que ela exige da empresa, por outro lado? Que a empresa observe esses princípios, né, garanta esses direitos e que seja transparente. Informe de maneira clara o que faz com os dados pessoais, por quê, para quê, como faz, né? E isso, hoje em dia, inclusive, é um diferencial mercadológico, porque a transparência gera confiança, e confiança também gera fidelização. Então, os dois lados acabam ganhando com a LGPD, né? A LGPD ela serve, então, para equilibrar essa relação, para empoderar o titular de dados e para impedir o abuso por parte das empresas, mas também sem inviabilizar o negócio delas, né? Apenas regulamentando como deve tratar os dados dos seus clientes. Então, a partir de agora, muito provavelmente, você vai ver política de privacidade que tem uma linguagem mais acessível, que tem uma linguagem mais que utilize de recursos visuais para que não seja um texto, um contrato, que não tenha uma forma de um contrato, para que não seja cansativa a leitura, para que seja mais resumida. Então, é muito provável que você veja as políticas de privacidade e os termos de uso dessa forma agora. Isso, com certeza, é um diferencial para uma empresa que quer estar adequada à LGPD. Então, doutora Maria Fernanda, a lei, né, ela já está, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor, né? É isso, eu queria que a senhora falasse sobre a lei, né, porque tem, inclusive, a diferença, né, que eu queria saber mais e que também as pessoas querem saber, o telespectador, né, para quem, né, no caso, pessoa física, né, se aplica, né, essa lei, como é que ela funciona, assim que eu digo, em relação à diferença para pessoa física, né, e empresas, por exemplo. É isso que eu queria entender melhor. Então, a lei está em vigor, somente a aplicação das multas que passam a viger agora em agosto então foi de isso 2021. Realmente que eu... tá, então a senhora me esclareceu agora. Ela está em vigor. Isso eu já sabia que ela estava em vigor, porque eu fiz um programa há um tempo atrás, há meses e meses atrás, logo no começo do ano, acho que uma coisa assim no começo ou no final do ano passado, sobre, né, a LGPD, que foi com um especialista, tudo lá de Brasília, e ele falou, Sérgio, era isso que estava faltando na minha cabeça agora aqui falar, que foi a aplicação de multas que ainda não estavam sendo, né, aplicadas, né, dadas para empresas, tudo, as multas que ainda não... Então, mas agora já começa a aplicação dessas multas ou ainda não, doutora? Sim, em agosto desse ano, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso, ela já pode começar a aplicar as penalidades, né, para aquelas pessoas que não respeitarem, não estarem adequadas à LGPD. Né? E aí você tinha perguntado a quem se aplica, né? A lei ela fala que, a princípio, ela se aplica às pessoas jurídicas, né, de direito privado, e aí a lei não menciona o porte, e ela também não menciona a finalidade, né? Ela se aplica, na verdade, ela menciona a finalidade, ela se aplica a qualquer pessoa jurídica, independente do porte da pessoa jurídica, independente da finalidade também. Então, se ela é filantrópica ou lucrativa, a LGPD se aplica. Então, a gente pode dizer que as igrejas
por exemplo, né, elas têm que estar em conformidade com a lei. Ela também se aplica à administração pública e às pessoas físicas que tratem dados com finalidade econômica. Então, aquele dentista, o advogado, o médico, o psicólogo que atende como pessoa física, eles também precisam estar adequados à lei. Inclusive, mencionando médicos, né, o setor da saúde certamente será um dos mais afetados pela LGPD, pela sensibilidade dos dados que eles tratam, né? E aí, como é que funciona na prática? O que essas empresas precisam? Elas precisam fazer um mapeamento dos dados. É importante dizer que a LGPD ela não trata apenas de dados colhidos online, no ambiente online, mas ela também trata de dados fornecidos em ambientes offline. Então, a empresa de RH, com várias fichas e dados de funcionários sobre a mesa, também precisa se adequar, né? Um escritório de contabilidade, a mesma coisa. E na prática, como é que é feito esse mapeamento? Como é que o consultor faz, né? A gente percorre todo o caminho que o dado faz na empresa. Por onde ele entra, quais os dados que entram, por que coletam esses dados, para qual finalidade esses dados são coletados, né? Onde é que eles são armazenados, para onde vai, com quem compartilha, para que compartilham, né? Quanto tempo a empresa permanece com esses dados. E aí, a partir daí, a gente vai vendo os gaps, né? Vai vendo, olha, você não precisa saber o sexo e a religião da pessoa para agendar uma consulta, por exemplo, né? Esses dados não são necessários nesse processo. Porque quanto mais dados se coleta, maior o risco. Então, hoje em dia, a gente fala que o menos é mais, né? E a gente fala, por exemplo, para uma empresa, olha, o armazenamento desses dados não está legal. Qual é a medida de segurança que a gente pode adotar aqui, né? Por que você permanece com esses dados por tanto tempo? Porque um dado também é um ativo tóxico. Clínicas médicas, elas precisam guardar um prontuário, né? O hospital e clínicas médicas precisam guardar um prontuário por 20 anos. Tem clínicas que guardam prontuário desde 1960 e ficam lá um espaço ocupado à toa, entendeu? Enfim, o que a gente precisa é gerar menos risco para uma empresa, né? E aí a gente apresenta as soluções para que a empresa continue tratando os dados, mas de uma maneira mais segura, né? Respeitando o direito dos titulares, respeitando a lei, sendo transparente com o cliente, né? E, enfim, se adequando a tudo que a LGPD dispõe. Mas nesse processo todo, Sérgio, a etapa mais importante é da conscientização. Porque nada adianta passar por todo esse processo se não tiver uma conscientização do porquê disso tudo, né? Da importância dos dados, da importância em guardá-los, né? E protegê-los. E eu considero essa etapa de conscientização a mais importante, porque a conscientização tem que ser tanto do titular quanto do empresário. A importância do empresário tem que ter consciência da importância do que ele tem nas mãos e o titular tem que ter consciência da importância do que ele está fornecendo. Então, isso para mim é o mais importante, a conscientização. Porque eu ouvi falar, por exemplo, baseado, inclusive, essa pessoa que eu entrevistei na época, sobre logo que foi sancionada a lei, né, da LGPD, ele me falou, olha, o problema é que tinha empresas, né, que, por exemplo, acabava, né, vazando, né, dados de funcionários, né, também, de uma determinada empresa, não é isso? E que não acarretava em nada. Então, acabava não... né, essas empresas acabam vazando informações, dados, até de funcionários, como eu disse agora, de empresas, e isso ficava a ver navio, ao Deus dará, e ninguém se responsabilizava, né? Então, com essa lei agora, né, a empresa, e parece que a multa, né? Bom, eu não sei como é que vai ser isso, né? Claro, empresa é uma coisa, pessoa física é outra, pessoa jurídica é outra, né? Tudo tem, eu não sei como é que vai ser, não sei se a senhora tem informações disso também, doutora,
de valores, né? Não sei, vai incidir como é que vai ser aplicado, como é que vão ser aplicadas essas multas, né? Em cima de quê? Em cima de que base, né? A senhora tem informações sobre isso? Porque seria legal a gente saber, né? A gente tem uma ideia disso. A lei ela traz um rol de sanções, né, que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar. Essas sanções vão desde uma advertência a multas que ficam numa margem de 2% do faturamento bruto, limitado a 5 milhões de reais, né, e até ao bloqueio ou a suspensão do tratamento de dados, que esse, a meu ver, é o mais preocupante para uma empresa, porque não existe, uma empresa não consegue exercer a sua atividade sem dados. Então, se ela sofre esse tipo de sanção, ela muito provavelmente pode ser mais prejudicial a ela, essa sanção, do que, por exemplo, uma multa, que depois recupera, enfim, questão financeira, depois recupera e tudo mais. Mas pode levar à falência, inclusive, né? Ela fica impedida de exercer a sua atividade. Então, a lei, ela tem um dispositivo, o artigo 52, que diz quais são as penalidades que a ANPD pode aplicar, e, a meu ver, essa é a mais grave de todas, né? E aí você tinha falado até agora da questão da gente estar mais exposto, né, de vazamento de dados e tal. Exatamente. E aí... até porque, Sérgio, né, doutora, hoje você clica alguma coisa ali, por exemplo, no YouTube, qualquer coisa, você sabe da vida da pessoa toda, basta um clique ali, uma informação, você tem todo o histórico, né, o que acontece com você, o que aconteceu no seu passado, no seu presente, e olhe lá, se bobear, até no futuro já, né? Porque a gente tem, infelizmente, né? Eu fico desesperado com essa questão, né, da privacidade. Eu falo, caramba, não se tem mais privacidade. Você clicou aqui, você apertou, né, qualquer coisa ali errada, como eu fiz aqui, que eu te dei o exemplo antes, no começo, né, do programa agora, pô, você está sujeito a tudo, né? Você está ali, como se diz, completamente ao Deus dará na mão de pessoas que você não sabe quem são. Exposto, exatamente, né? Sim. Sim. E é complicado isso. Estudos apontam, inclusive, Sérgio, que houve um aumento aqui no Brasil de 860% de ataques hackers. Porque a gente, principalmente com a pandemia, a gente está utilizando cada vez mais a internet, né? Tem o trabalho remoto, a rotina de compras online, né? E isso vai ser cada vez mais comum. Entendeu? Não vai. A gente não vai voltar a ser como era antes, né, doutora? Então não tem jeito. Sim. Como era antes, não se vai voltar depois dessa pandemia. Isso não tem o que discutir, não vai ser mais a mesma coisa. Já se vivia assim antes da pandemia, né? Já se trabalhava em home office, já estava tendo esse caminho, né? O que a pandemia foi potencializar mais isso, né? E não vai voltar a ser como era antes, a gente sabe disso. Sim, e a gente com isso vai acabar estando cada vez mais exposto, né? Em novembro, ano passado, e desde o ano passado, né, a gente tem tido uma sequência de ataques hackers que foram ataques muito sérios. O STJ foi invadido em novembro. O Ministério da Saúde praticamente virou freguês dos hackers, né? Eles até deixam um bilhetinho lá para arrumar o site. Tem o nome do hacker, é Hack Sincera. Ele deixa bilhetinho lá, arrumem esse site. Teve um ataque hacker, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que parou a justiça gaúcha, né? A gente teve também, acho que foi em janeiro desse ano, um mega vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros. Ou seja, desde nome, foto, veículo, informação de veículo, placa, 220 milhões de brasileiros é mais do que a população brasileira contabilizada pelo último IBGE, né? Eles foram 220 porque eles contabilizaram também pessoas falecidas. Então, teve o Facebook também, ele recentemente teve mais de 500 milhões de informações de usuários vazadas.
Enfim, a gente tem uma infinidade de exemplos de vazamento de dados, né? O crime agora da moda é sequestro de dados, né? Esse crime foi tipificado depois que ela teve os arquivos dela roubados, acho que foi no aparelho celular dela. Mas é isso, a gente está na era da informação, né? E isso precisava ser regulamentado. Então, a lei veio mudar a mentalidade das pessoas. E é preciso que elas agora tenham a consciência, que a gente estava falando, da importância dos dados nessa nova era digital, né? E que elas exerçam os seus direitos, como foi feito lá com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito que a partir de agora, com a LGPD, a gente não vai ter mais o uso desenfreado dos dados pelas empresas, né? Mas é preciso também que as pessoas se conscientizem do poder dos dados para que elas possam exercer os seus direitos, né? E também, por outro lado, que as empresas vejam a LGPD como uma coisa positiva, como uma lei positiva, que veio a agregar. Eu faço, às vezes, um paralelo da LGPD com o Código de Trânsito, porque antigamente ninguém usava o cinto de segurança, né? Depois que passou a ser fiscalizado e ter uma penalização, aí as pessoas passaram a usar o cinto, a princípio com medo da multa. Mas hoje em dia é automático entrar no carro e colocar o cinto, porque as pessoas já se conscientizaram que é para a segurança delas. Então, eu visualizo a mesma coisa com a LGPD. A princípio, está tendo uma resistência, mas em breve essa relação de proteção à privacidade, eu acredito que vai ser praticamente automática. E eu vou mais antigamente, mais atrás do que você disse do Detran. Minha avó dizia que o costume do cachimbo deixa a boca torta, doutor. É uma verdade. Porque tudo é questão, né, de costume, de você acostumar. Como o cinto de segurança, né, que você citou agora, né, tudo é o costume. Né? Sim. Você consegue... Demorou um pouco? Demorou, mas as pessoas se conscientizaram, né, da utilização do cinto de segurança, né, que é importante, que salva vidas. E mesmo assim ainda tem gente que, infelizmente, tem uns cabeças duras aí que não usam, né? Acabam não usando e acontece, né, que a gente de vez em quando vê aí. Né? Mas hoje, acho que a maioria mesmo, a grande maioria, não tem como, né, usa o cinto de segurança já automático, né, automaticamente. E é isso que tem que ser. Essa lei de proteção de dados, que eu também concordo com tudo que você disse agora, né, veio para ajudar, né, essa proteção, né, de dados, porque isso está desenfreado, né, essa questão de dados seus que qualquer um tem acesso, né, qualquer pessoa fala, meu Deus, você não pode clicar alguma coisa errada ali, que você corre esse risco. Agora, para finalizar, que a gente está chegando ao final do programa, doutora, que conselhos você dá para as pessoas que, né, que usam demais, né, além do que... Né, e principalmente essas que, como eu, que às vezes clica ali, aceito sem ler. Eu queria que a senhora falasse aqui para que as pessoas, né, claro, em palavras mais simples assim, né, porque o nosso telespectador são pessoas do povo, né, que assistem à TV Assembleia também, né, e hoje elas estão muito interessadas em saber, né, o que acontece num parlamento destinado, né, às emendas, verbas, enfim. Então, mas são pessoas simples. Então, eu queria que a senhora desse aí uma dica, né, para que as pessoas se sintam mais seguras, né, nessa situação aí. Se bem que a lei está aí para isso, né? Que bom. Sim. Então, mais uma vez, Sérgio, se conscientizar da importância dos dados. Se conscientizar da importância de fornecer o seu nome, o seu CPF, a sua foto, a sua digital. Questionar por que eles querem. O que vão fazer com aquela foto, né? Você vai numa portaria de um prédio, você vai e tira a foto ali. Deu a minha identidade, se deu o meu nome, tira a foto, é uma questão de segurança. Ou seja, questionar, colocar, agir da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor, né? Agora a gente tem vários direitos que a gente tem que colocar eles em prática. E quanto mais a gente exercitar isso, colocar em prática os nossos direitos, mais fácil e mais fluido, de repente, vai ser a proteção de dados e o uso desse cinto de segurança que a gente está fazendo analogia, né? Porque as pessoas vão estar
mais conscientes as empresas vão estar fornecendo mais garantias, e aí a tendência é que flua naturalmente essa proteção de dados, que está diretamente ligada à privacidade. E privacidade é o que todo mundo precisa, né? É o que todo mundo quer. Ninguém quer ser exposto, ter CPF vazado. Exatamente. E é uma garantia tanto para a empresa, né, quanto para os funcionários, quanto para a pessoa física, a pessoa jurídica. É uma garantia que você vai ter, né, a partir daí. Né? Sim. Eu acho muito importante, super importante. Essa lei de proteção de dados veio a calhar, né? Já deveria ter essa lei já bem antes, né? Essa é a minha opinião. Né? Essa lei já deveria estar em vigor. Oi. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você vê uma caixinha lá de li, aceito, você vai pensar 2 vezes antes de clicar. Não clico mais. Não, mas eu já aprendi. Tô aprendendo. Não. Doutora Maria Fernanda, tem o nome da minha filha também. Maria Fernanda. Ah, que legal. É verdade, Maria Fernanda. Que bom. Doutora, eu conheço pouco muito obrigado. Ô, querida. Não, esse nome é lindo, né? Maria Fernanda. É lindo, cara. Eu sou suspeita. Eu adoro. Eu acho super um nome lindo. Primeiro que Maria já é bonito. É Maria, José, João. Aqui em casa tudo é João. Né? Eu me chamo Sérgio, mas tenho um irmão chamado João, Carla. São nomes simples, né? Que Maria, né? E Maria Fernanda juntou os dois, né? Ficou mais lindo ainda, mais bonito ainda. Doutora, obrigado pela tua participação. Bom, eu também gosto. Obrigado mesmo, foi ótimo, né? É bom o telespectador entender, né? Com palavras mais simples, né? Do que o que é uma lei, né? Como essa que é a LGPD, né? Que veio para, né, garantir aí a segurança das pessoas, né, de empresas, enfim. Muito obrigado pela tua participação. E espero, né, mais uma vez, ter a oportunidade de fazer mais um programa contigo, mas a gente pode marcar. Já fica logo assim para a gente bater papo, né, conversar sobre... Pode ser um outro assunto, a gente vai marcar, com certeza, mas eu queria te convidar depois para fazer um outro programa. Pode ser o Ideias e Debates, né, que é um programa de debate também, que é muito bom, né, e a gente faz com advogados também, com, né, pessoas da área jurídica. E eu espero contar com você, tudo bem? À disposição, Sérgio. À disposição. Quando for convocada. Agradeço mais uma vez e obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Foi ótimo. Foi ótimo. Bom. Até uma próxima, doutora. Obrigada. Pois é, pessoal. Conversei aí com a doutora Maria Fernanda Lira, advogada, né, e consultora, né? Falando sobre a LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante para todos, né? Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.